Você sabia que além de coach eu sou jornalista, né? Na verdade é a minha primeira profissão. Eu me formei no final de 2004 lá na Unesp de Bauru e desde então eu acho que várias coisas dentro dessa profissão têm me ensinado a ser uma pessoa melhor, a me desenvolver das mais diversas maneiras. E hoje eu queria trazer para vocês algumas das lições que os jornalistas têm para você, sendo você jornalista ou não. Vem comigo. Bom, eu sempre amei ser jornalista, é uma profissão que hoje eu exerço de uma maneira um pouquinho diferente, eu tenho coluna no UOL e tudo mais. Pensando sobre as várias habilidades que os jornalistas têm, muitas vezes habilidades natas, coisas com as quais eles nasceram, mas às vezes coisas que eles têm que aprender na profissão. Eu desenvolvi uma coisa que eu chamo de journalist thinking, como se fosse a ideia do design thinking, só que aplicada para o jornalismo. Como que, de alguma maneira, as coisas que os jornalistas fazem ou têm que fazer na sua profissão pode ajudá-los a se desenvolver melhor. E a primeira delas é o fato de ter sempre que encontrar o lead. O lead, ele é o primeiro parágrafo que vem em qualquer matéria que você vai fazer. Ele responde aquelas clássicas perguntas, sabe? O que, como, quando, onde e por quê. Esse é o chamado lead, que os jornalistas usam muito. Quando eu tô conversando com minhas amigas, às vezes eu falo, tá, mas me dá o lead dessa informação. Eu quero dizer, me dá o mais importante dessa informação. Então é isso, o jornalista é treinado a encontrar o que tem de mais importante naquilo que aconteceu, a filtrar de tudo o que acontece ao redor dele, o que realmente seria notícia. A gente chama isso de valor notícia, é uma coisa que vale ser noticiada. Pensa isso na sua vida. Se você começar a encontrar o lead das situações, você começa a ter muito mais clareza e objetividade, que são pilares do jornalismo, mas também pilares do coaching, coisas que podem te ajudar a ter mais clareza das situações, enxergar as coisas de uma maneira mais evidente e menos tendenciosa. Outra coisa super importante para o jornalista é ele saber escutar de fato. Praticar o que no coaching a gente chama de escuta ativa. A capacidade de fato escutar o que o outro está falando, sem tentar ficar adivinhando o que ele vai falar. A coisa mais feia que tem é quando você vai entrevistar uma pessoa, né, como jornalista e fica interrompendo aquela pessoa. Não, você tem que escutar, você tem que deixar ela falar. Você já deve ter visto alguma entrevista assim, o jornalista corta tanto a outra pessoa que ela não conclui uma frase. De repente, naquela conclusão, viria alguma grande notícia. Então, como técnica de entrevista, a gente aprende que é melhor deixar o outro falar e tudo bem, você vai enganchar a sua pergunta logo depois, mas praticar a escuta ativa. E isso tem a ver com essa outra habilidade do bom jornalista, que é de fazer as perguntas certas, saber perguntar. Muitas vezes, gente, o nosso desenvolvimento pessoal, assim como numa matéria, tem muito mais a ver com as perguntas que a gente faz do que com as respostas que a gente encontra. Então, se você quiser evoluir em qualquer esfera, tenta fazer perguntas diferentes, perguntas mais específicas, perguntas de fato interessadas no outro, gente. A comunicação é sobre você, mas é sobre olhar o outro também. E o jornalista, como um comunicador, ele é obrigado a treinar essa habilidade de enxergar o que está acontecendo com a outra pessoa. Isso serve demais para qualquer coisa na vida da gente, né? Outra coisa muito importante sobre nós jornalistas, a gente cuida da nossa reputação. Gente, a gente aprende desde o início da faculdade que a gente tem um nome e um sobrenome e aquilo é o nosso maior patrimônio, porque você pode mudar de veículo, você pode estar sozinho em qualquer coisa na sua carreira, mas você tem que ter um nome e um sobrenome que te remeta a credibilidade, a uma boa reputação. E isso nada mais é do que o velho bom branding pessoal, esse tema que hoje eu trabalho tanto. O jornalista está acostumado a trabalhar o branding dele, porque ele tem o nome e o sobrenome dele como principal patrimônio. Só que eu acho que isso vale para todos nós. Mais uma coisa importante, o jornalista, ele é um cara que tem foco, ele tem um objetivo, ele quer encontrar aquela notícia, então ele faz o que for preciso para encontrar aquilo. Então é uma pessoa curiosa, é uma pessoa que não tem medo de desagradar, de fazer as perguntas difíceis, de ser um pouco enxerido às vezes, mas para conseguir a notícia. É claro que, por exemplo, no cinema isso gerou várias coisas equivocadas, né? Às vezes o jornalista é colocado sempre como um chato, como um cara sem noção, que vai lá, que, né, comete às vezes até crimes para tentar encontrar aquela notícia. Não é bem assim na prática, mas de fato somos curiosos. Acho que isso vale demais para a vida, essa obstinação pela notícia, essa obstinação pela clareza, pela verdade. Será que a gente está sendo assim na vida da gente, que não vale a pena a gente começar a ir atrás realmente do que a gente quer com toda a obstinação de um jornalista pela notícia?
essa capacidade do jornalista de sempre tentar procurar o novo, ter conhecimento. Não é à toa que os primeiros jornalistas foram grandes intelectuais, né? Muitas vezes eles tinham várias outras profissões e começavam a atuar como jornalistas, porque uma parte importante dessa profissão é você ter conhecimento. E esse conhecimento tem que ser sobre diversas áreas, porque cada hora você se depara com um tipo de pessoa, com um tipo de desafio, então você tem que estudar coisas para você poder explicar com clareza para as pessoas. Você tá pesquisando a fundo os assuntos da sua área? Isso vale demais a pena. Então, se intelectualizar, ir atrás do que você quer, é um grande pilar para o jornalista, mas pode ser também para você, que deseja ter essa habilidade de enxergar as coisas com mais clareza, se aprofundar nos temas e saber muito sobre muitas coisas. E por fim, pensar em dois pilares muito grandes do jornalismo, que são a objetividade e a clareza na comunicação. Tentar explicar as coisas da maneira mais clara possível, mais objetiva possível, sem enrolação, porque ninguém tá com tempo e ninguém tá com energia para absorver as coisas complicadas, né? As coisas truncadas. Então, por exemplo, um bom texto é um texto que flui, a pessoa vai lendo e às vezes ele tem que ser curto mesmo, porque as pessoas não têm tempo para ler, e às vezes ele tem que ser super objetivo, ter palavras compreensíveis e tudo mais. Isso serve para nossa comunicação, às vezes lá em casa. Às vezes a gente está truncando a nossa comunicação com as pessoas que a gente mais ama e não prezando pela clareza e a objetividade. Esses dois pilares valem para os jornalistas aí que estão começando a carreira, mas vale também para você, que é de outra área, mas só quer se comunicar melhor, tá? É isso, gente. Esse vídeo foi quase uma ode ao jornalismo, essa profissão que, de fato, eu amo muito. Se você não vai com a cara dos jornalistas, repense isso, porque os jornalistas têm um coração e eles têm várias habilidades incríveis que podem te ajudar a melhorar como pessoa. Eu, como jornalista, tô sempre tentando me melhorar justamente porque essa profissão traz um pouco disso. Quero saber o que você pensa, se você tá animado com a profissão, não se deixe desanimar pelas notícias não tão legais que às vezes aparecem por aí. O jornalismo, ele sempre se reinventou e sempre vai se reinventar, tá bom? Muitos beijos pra você. Tchauzinho.